Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sei que você já sabe, mas vou me apresentar novamente. Eu sou a professora Zilmar de História e hoje nós vamos revisar tudo que nós vimos na aula anterior. Eu sei que você está curioso, eu sei que você está amando essas aulas, certo? Mas nós temos que revisar porque eu preciso saber se você está craque em tudo isso que você está vendo, certo? Nós já falamos muito sobre o Império Romano, ainda tem muita coisa para falar desse império, para você ver a importância que ele tem na história. E aí fica a pergunta, mas como que um império tão poderoso, que deixou um legado histórico tão grande, ele foi ser derrubado, ele foi invadido, ele foi derrotado? Como isso é possível? Bom, nós vimos nas últimas aulas os motivos. Nós vimos que a invasão germânica, nós vimos que a fragmentação do poder também influenciou, nós vimos que a falta de escravos e nós vimos também que a paz, pessoal, algo que todo mundo quer, influenciou também. Porque se eu estou num período de paz, eu não tenho guerra, não tem como eu conseguir novos escravizados para as minhas terras e isso vai fazer o quê? Faltar mão de obra, que vai trazer uma crise alimentícia no meu território e vai transformar nesse caos que nós estamos vendo agora. Na última aula, nós aprendemos quem que são os francos, de onde que esse povo vem, quem são esses germânicos. Será que o fato de esses povos não falarem latim, não serem cristãos a princípio, os tornavam bárbaros? E nós, atualmente, fica a pergunta, o fato de eu não seguir uma cultura, de eu não falar uma língua, eu não seguir uma tendência, será que isso me torna uma pessoa bárbara? Será que a minha cultura, a minha língua, ela também não influencia, ela também não é importante? Então fica aí, mais uma vez, essa reflexão para nós pensarmos e valorizarmos aquilo que é nosso, certo? Então vamos começar, pessoal, vamos revisar a última aula, que é sobre os reinos francos e os germânicos, pessoal. Certo? Então, vamos lá. Bom, os povos germânicos bárbaros, acabei de falar para você, pessoal, que isso aqui temos que pensar. Quem que eram esses bárbaros? Quem que eram esses germânicos? Eram todos os povos que não eram romanos, que não falavam latim, que não eram cristãos. É o povo que está vindo do norte, daquela região mais muito gelada. Então não vão ter um território fértil, eles precisam de lugar para morar, já que essa população está ficando numerosa. E eles também têm inimigos, então eles precisam fugir desses inimigos. Então nós vamos ter aqui alguns povos germânicos. Nós vamos ter os visigodos, nós vamos ter os vândalos, os burgúndios, os ânglos, os alamanos, os ostrogodos, os francos, pessoal. Bom, em que país mesmo eles fundaram, que eu esqueci? Ah, foi a França? Ah, foi a França, galera, exatamente isso, a França. Francos, França, certo? Continuando. Bom, aqui está um pouco dessa migração e invasão. Como que se deu essa migração? Os germânicos, mais uma vez, entraram no Império Romano no século 3 e 4 de forma pacífica, por meio de acordo com o governo de Roma. Então, deixa eu entrar aqui, nós somos amigos, não vamos fazer nada. E o governo romano, né, é melhor você ser amigo do que ser inimigo. Então, permitiram a entrada. Só que depois, no século seguinte, pessoal, essas invasões vão ser de forma brutal e violenta. Os hunos foram responsáveis pelas invasões no Império Romano. Lembra do Átila, aquele rei lá que na noite de núpcias não conseguiu e acabou morrendo? Pois é ele, os hunos. Bom, o último imperador, depois que os hunos entram lá, invadem, derrubam o império, tocam fogo em tudo, o que vai acontecer? O Rômulo Augusto, que vai ser o último imperador, ele vai ser deposto por Odoacro, rei dos Érulos, em 476, que é quando o império ele vai
cair de vez. Bom, os francos. Falei para vocês que este império aqui é o povo mais importante dos germânicos. Os francos, eles vão conseguir a unificação, eles vão conseguir a conversão do povo ao cristianismo, eles vão ser melhores amigos da Igreja Católica, eles vão conseguir muitos territórios, pessoal, e vão conseguir muito, além desses territórios, eles vão doar esses territórios para a igreja e vão se tornar melhores amigos. Bom, os francos, eles se estabeleceram na Gália e conseguiram estruturar um poderoso reino na Alta Idade Média. Lembrando que são esses francos que também vão começar essa nova política, que é o feudalismo, que nós já vimos lá nas aulas anteriores. E aí esses francos vão ter um rei que era muito querido, que é o Clovis, pessoal. O Clovis que vai dar origem à dinastia merovingia, em homenagem ao seu avô Meroveu. Ele é considerado o criador do reino franco. Governou por 29 anos e conseguiu unificar as tribos dos francos e expandir os domínios do reino. Bom, o Meroveu, ele vai ser o avô do Clovis, né? Ele vai governar antes. Ele não vai ser um rei, ele vai ser um líder, porque antes os germânicos eles eram desmembrados, eles não eram unificados. Então, cada tribo, cada clã tinha o seu líder e os francos tinham o seu, que era o Meroveu. Então, ele vai chefiar a Batalha da Catalunha contra os hunos, vai vencer com a ajuda dos romanos. E aí, depois ele morre e vem o Clovis, pessoal. Depois que o Clovis vem, nós vamos ter Pepino, o Breve, certo? Esse nome lindo aí que vocês estão vendo. Bom, o Pepino, ele deu um golpe aí e destronou esse rei Meroveu, que é o Childerico III, o último rei merovingio, e fundou a dinastia carolíngia, lá de Carlos Martel, tá? Após a morte do Pepino, quem vai entrar vai ser o seu filho, o Carlos Magno, aquele rei que vai tomar conta de toda a Europa, que vai ser muito poderoso e que vai distribuir aquelas terras. Lembrando que ele era um germânico, só que o cara, por ele ser muito poderoso e por ele ser muito importante, ele tinha até mais autoridade que a própria igreja, para você ter uma ideia. Então, no ano de 800, Carlos vai receber do Papa Leão III o título de imperador do novo Império Romano do Ocidente. E aí, galera, você conseguiu relembrar? Conseguiu relembrar tudo que nós vimos na última aula? Espero que sim, porque agora nós vamos para as questões e eu tenho certeza que você está craque. Então, pega aí o seu caderno, sua caneta, seu lápis e vamos fazer essas questões para treinar tudo aquilo que você aprendeu nas aulas anteriores, certo? Na tela, por favor. Vamos lá! Questão 1. De acordo com o dicionário Aurélio, o termo bárbaro pode se referir a algo admirável e espantoso, ou cruel e desumano. Os gregos e os romanos da antiguidade utilizavam o termo bárbaro para fazer referência a pessoas com hábitos considerados selvagens, rude e, por isso, inferiorizados. B. Pessoas que, numa atitude de espanto e assombro, questionavam temas da vida. C. Grupos, principalmente de jovens, que praticavam esportes radicais e perigosos. Pelo amor de Deus, obviamente não é. D. Qualquer inimigo de guerra que atacasse uma cidade ou província romana. E. Pessoas cultas que não dominavam a língua grega ou
o latim. Então, quem que era esse bárbaro, pessoal? Com certeza, lembra? Aquelas pessoas que não falavam latim, que não tinham a mesma cultura, que não tinham a mesma religião, que vinham de fora. Então, obviamente, acertou quem marcou a letra A. Pessoas com hábitos considerados selvagens, rudes e, por isso, inferiorizados. São germânicos, estão vindo de fora. É um povo inferior aos romanos. Vamos para a próxima. Questão 2. Os germânicos entraram no Império Romano no século 3 e 4 de forma pacífica, por meio de acordo com o governo de Roma. Já no século 5, essa entrada deixou de ser pacífica e passaram por um período em que os germânicos invadiram, penetrando o Império Romano de forma violenta e brutal. Quais povos foram responsáveis por essas invasões do Império Romano? Gente, quais foram os povos? Vamos lá. A. Os visigodos, vindo do sul da Europa. B. Os alamanos, que também era conhecido como vikings. C. Os hunos, que eram bárbaros mongóis vindo da Ásia. D. Os ostrogodos, que formaram os reinos francos. E os saxões, que ocuparam toda a Península Ibérica. Então, obviamente, o único povo cruel, violento que nós falamos até agora foi qual, pessoal? Acertou quem marcou a letra C. Os hunos, pessoal, que eram os bárbaros mongóis vindo da Ásia. Vamos continuar. 3. Os francos se estabeleceram na Gália e conseguiram estruturar um poderoso reino na Alta Idade Média Europeia. Esse reino se formou e expandiu nas dinastias Merovingia, do século 5 ao 8, e Carolíngia, do 8 ao 9. Em 751, Pepino destronou Childerico III, o último rei merovingio, e fundou a dinastia carolíngia. Qual desses reis da dinastia carolíngia recebeu do Papa Leão III o título de imperador do novo Império Romano do Ocidente? Gente do céu, essa aí tá dada, hein? Mas vamos lá. A. Carlos Magno. B. Carlos Martel. C. Pepino. D. Childerico. E. Meroveu. Bom, pessoal, acertou quem marcou a letra A. Carlos Magno. Acabamos de falar sobre esse Carlos Magno. Ele que é considerado o pai da Europa, graças a toda a sua conquista militar, certo, pessoal? Então, ele vai conseguir um reino muito grande, o Carlos Magno. E lembra, no governo dele após a morte, vem o seu filho, o Luís, ele não consegue, e aí depois todo o território carolíngio, ele vai ser dividido entre os 3 filhos de Luís, o Piedoso, certo? Lembrou? Então, está de parabéns quem marcou a letra A. Essa daí não tem como você errar, tá óbvio. E, obviamente, você lembrou por causa das aulas passadas. Bom, e agora chegou aquela hora que você adora, né? Que são aquelas questões de Enem. Bora ver se no Enem você ia se dar bem, porque agora você já se deu, tenho certeza, tá? Então, vamos decolar para o futuro, galera. Vamos lá a esta questão de Enem. Presta atenção. Leia o trecho. Porém, na quarta-feira, o pontífice Adriano I, pontífice é papa, tá, pessoal?
acompanhado pelos seus dignatários, tanto eclesiásticos como militares, encontrou-se com o rei na igreja de São Pedro, apóstolo, para uma entrevista. Suplicou urgentemente ao rei, lembrou-lhe e tentou persuadi-lo com paternal afeto a que cumprisse todas as promessas feitas pelo seu pai Pepino, de sagrada memória, e pelo próprio Carlos e seu irmão Carlomano e todos os magnates francos, a São Pedro e ao seu vigário, o Papa Estevão II, de santa memória. Quando ele foi à França de ortogar as várias cidades e territórios daquela província italiana e confiá-las a São Pedro e todos os seus vigários, em posse perpétua. Com base na sua leitura, o trecho A demonstra o pouco interesse de Carlos Magno em agradar a Igreja Católica. B evidencia a proximidade que Carlos Magno tinha com a Igreja Católica. C demonstra o fracasso das guerras de expansão dos carolíngios. D retrata a animosidade dos carolíngios com a Santa Sé. E todas as alternativas acima. Bom, pessoal, se você releu esse trecho dessa leitura, se você soube interpretar e se você lembrou das nossas aulas anteriores, o que eu falei? Que o Carlos Magno, ele vai ser coroado por quem? Pelo Papa, pessoal. Pelo Papa, a autoridade máxima da Igreja. Então, se ele foi coroado pelo próprio Papa, quer dizer o quê? Que ele tem uma proximidade enorme com a Igreja Católica. E o Carlos Magno, ele era cristão e no seu reino todos também eram cristãos. Então, acertou quem marcou a letra B. Evidencia a proximidade que Carlos Magno tinha com a Igreja Católica. E aí, pessoal, como que foi essa revisão? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham acertado, que vocês estejam prestando atenção nas aulas, que vocês estejam anotando todas as dúvidas, que vocês estejam pesquisando, lendo vários materiais, vendo outros vídeos e não perdendo a aula da professora Zilmar, obviamente. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Um grande beijo e tchau!